Rudin, de Ivan Turgenev, com tradução de Fátima Bianchi, pela editora 34. A princípio, esse livro pode dar a entender que se trata de um romance adocicado, que retrata a aristocracia russa. Mas, na verdade, ele traz questões muito importantes a serem discutidas. Ele foi publicado em 1857 e os temas que estão aqui nas discussões, nas conversações que são travadas, envolvem o problema da modernidade, da industrialização que é discutida numa Rússia predominantemente agrária, trata da cientificidade, trata da relação teoria e prática, ou seja, da praxis. Então, são temas que atravessam todo o livro. Bom, como que começa essa história? Uma senhora muito rica, viúva, mãe de 3 filhos, se desloca até o campo para passar uma temporada. Um costume que era muito comum naquela época. Então ela vai com a sua família para sua fazenda, para sua aldeia, e lá ela se instala. E nessa casa senhorial acontecem muitas reuniões sociais que reúnem várias pessoas do local, pessoas que também possuem propriedades de terras, outros aristocratas, um professor. Então essas pessoas se reúnem, elas jantam, elas almoçam, elas participam de saraus, ouvem música, discutem filosofia, né? E ali eles travam suas relações sociais. Um dia, essa mulher, Dária, essa viúva, ela estava aguardando a chegada de um barão. Esse barão, ele havia escrito, produzido um artigo cujo tema era a industrialização. Quer dizer, um tema incipiente ainda, né, nessa Rússia, um tema que era refutado e também era admirado, né, pelas pessoas. Então era um artigo muito polêmico naquela época, um artigo sobre a industrialização. E a Dária estava na sua casa, reunida com essas pessoas e aguardando a chegada desse barão com um artigo, e ele não vem, ele não chega. Ele não chega, mas ele manda um emissário, uma pessoa em seu lugar. E essa pessoa é Rudin. Rudin é um sujeito que já foi funcionário público, hoje ele é um pequeno proprietário de terras, ele é um homem pobre, ele não tem uma ocupação específica, né? E ele chega na casa da Dária para levar o artigo no lugar do barão, e ele se encontra com essas pessoas e ali ele começa a travar conversações com essas pessoas. E quem é esse Rudin? Esse Rudin é um homem muito inteligente, ele é dono de uma oratória espetacular, ele é um leitor de Hegel, ele consegue articular no seu discurso uma linguagem predominantemente dialética, ele consegue superar os sujeitos com os quais ele conversa, né? E nessa época, as conversações, as reuniões sociais, elas eram tidas como se fossem batalhas. Batalhas ao final das quais alguém saía vencedor e alguém saía perdedor, né? Nas conversações, no traquejo, nos argumentos. Quando Rudin chega, ele encanta todo mundo, porque encanta e também desencanta, né, algumas pessoas. Porque ele chega com essa oratória, com essa argumentação, e ele consegue vencer essas batalhas sociais, né? Por exemplo, tem um sujeito que se chama Volintsev, que é vizinho da Dária, e ele é apaixonado pela filha da Dária, a Natália,
né? E ele percebe que essa Natália se encanta pelo Rudin. A Natália se apaixona pelo Rudin. E o Volintsev sente muito ciúme do Rudin. Tem lá também um professor que se chama Bassistov. Esse Bassistov é professor dos filhos da Dara. E esse Bassistov fica muito encantado com o Rudin. As palavras do Rudin provocam o pensamento de Bassistov e ele passa a noite escrevendo, incentivado pelo ardor da oratória de Rudin. Tem um outro sujeito que se chama Pandalievski. Esse Pandalievski é um gigolô. Ele é amante da Dária. Ele fica ali, ele é mantido pela Dária, ele fica ali na casa, agradando a Dária, e ele fica com ciúme do Rudin, porque na verdade a Dária também se encanta por ele e tenta se aproximar dele, mas o Rudin a rejeita. Mas o Pandalievski fica com ciúme dele. Uma outra pessoa que é muito afetada pela chegada do Rudin é o Pigassov. O Pigassov também é um sitiante que mora ali perto e até antes da chegada do Rudin, ele era a estrela da reunião social. Ele era o sujeito que sabia das coisas, ele é que dizia as coisas. E ele é um sujeito irritante, ele é um sujeito... ele é debochado, ele é irônico, ele não acredita em nada, ele é machista, ele é misógino, ele o tempo todo ataca as mulheres, ele é medíocre, ele é ambicioso, esse Pigassov. E quando o Rudin chega com toda a sua inteligência, esse Pigassov, ele perde as batalhas, ele perde na conversação, porque ele nunca alcança o pensamento de Rudin e ele fica muito, muito bravo com isso. Um outro sujeito que também é afetado com a chegada do Rudin é um outro vizinho que se chama Liezhnev. Esse Liezhnev já conhecia Rudin de outros carnavais. Os dois haviam frequentado em Moscou um círculo de intelectuais que era coordenado por um sujeito chamado Pokorsky. Esse Pokorsky ele não aparece no livro, ele é só citado. Esse Pokorsky, ele era uma pessoa de uma inteligência sublime, ele era um filósofo, um pensador, e ele reunia jovens, grupos de jovens, né, para tomar chá na sua casa. Ele era muito pobre, mas as pessoas iam todas para a casa dele para ouvi-lo, para aprender com ele. E o Liezhnev, ele fazia parte desse círculo junto com o Rudin. Os dois estavam lá. E o Liezhnev, quando conheceu o Rudin lá em Moscou, ficou também muito encantado com ele, muito encantado, e ouvia com muita atenção e andava atrás do Rudin sempre para escutá-lo, até que ele começou a perceber que, na verdade, o Rudin, o que ele dizia não era de sua autoria. Ele não era alguém que pensava, ele reproduzia Pokorsky. E então Liezhnev começa a se desencantar com ele e vê que ele, na verdade, é uma fraude. E também tem um momento em que o Liezhnev se apaixona por uma moça e o Rudin fica sabendo e ele vai falar com o Liezhnev e vai explicar ao Liezhnev como ele deve conduzir o romance dele com essa moça, né? E o Liezhnev diz, o Rudin explica tudo, esse é o grande defeito dele. Para tudo ele tem uma explicação. Ele não permite que as pessoas pensem por si. Ele não legitima o que as pessoas dizem, ele não escuta as pessoas, o que era o contrário ao que o Pokorsky fazia. Que Pokorsky era um intelectual, mas que sabia ouvir. Ele sabia ouvir e ele valorizava aquilo que era dito. Ele contribuía para que as pessoas crescessem, né? E Rudin não. Rudin, por sua vez, ele estava sempre rodeado de pessoas, mas ele era como uma lâmpada com moscas em torno dele, e essas moscas ficavam ali até morrer, até definhar e morrer. Acho que essa seria a metáfora. Quando Liezhnev se dá conta disso,
ele rompe com Rudin e eles se tornam inimigos, né? Muitos anos depois, o Liegny vai encontrar o Rudin lá na casa da Daria, lá no campo, né? E ele fica indisposto com a presença do Rudin. Bom, e aí as reuniões continuam, o Rudin ele passa a pedir dinheiro emprestado, ele é pobre, mas ele continua com sua oratória. A filha da Daria, a Natália, se apaixona perdidamente por ele e propõe a ele que eles fujam juntos, né? E a mãe dela, a Daria, fica sabendo e diz para a filha, diz para o Rudin, aliás, diz para uma criada que conta para o Rudin que nunca ela permitiria a união dos dois porque ele é pobre. E aí o Rudin diz a Natália, olha, a sua mãe não quer a nossa união e eu vou me submeter à sua mãe. Eu não vou contrariar a sua mãe. E a Natália fica com muita raiva daquilo, porque ela foi disposta a tudo. Ela foi disposta a abandonar a família, a casa, o futuro dela para viver com ele. E ele não concordou com isso. E aí ela diz para ele, você é um homem de palavras e as suas palavras nunca se convertem em ação. Você não faz nada, você é um homem só de palavras. E isso, quando Natália fala isso com ele parece que ali tem uma ruptura. O Rudin, a partir desse momento, ele começa a se pensar, ele começa a refletir sobre si e ele passa a entender o seguinte, que a vida inteira ele sempre teve muita facilidade de reunir pessoas ao entorno de si, mas que essas pessoas depois saíam, ele não tinha continuidade, os laços se desfaziam. E ele também, na sua vida, ele nunca conseguiu se firmar numa ocupação, numa profissão. Tudo que ele começa, termina, né? Ele já foi funcionário público e abandonou. Ele tentou ser professor, também não deu certo, porque os alunos, num determinado momento, também desistiram dele. E aí ele começa a pensar sobre isso que a Natália disse para ele, né? Que ele é um homem só de palavras, a ação não está ali. Ou seja, apesar dele ser um leitor de Hegel, ele não entendia o que era a praxis. Ele ficava somente aprisionado na teoria que ele próprio formulava. E então, eu vou ler aqui um trechinho que é uma fala do Liegny sobre o Rudin. O Rudin diz assim, o Liegny diz assim sobre o Rudin: em consequência de seu maldito hábito de prender com palavras cada movimento da vida, e não só da sua, como da alheia, como se prendem borboletas com alfinetes, pôs-se a explicar a nós mesmos as nossas relações, como deveríamos nos comportar, e constrangia-nos despoticamente a fazer um relatório dos nossos sentimentos e pensamentos, né? Então, essa daqui é a percepção do Liegny sobre o Rudin, que posteriormente ele vai entender que realmente o Liegny estava certo e eles vão até se reconciliar depois, né? Já o Pigassov não, o Pigassov passa a vida com muita raiva do Rudin, porque o Rudin tirou a centralidade dele nas reuniões. O Rudin percebe no Pigassov o niilismo, ele não acredita na ciência, o Rudin ele defende muito a ciência, né, o pensamento científico. E o Pigassov não, ele não acredita, né, na ciência. E aí o Rudin diz, não é possível que alguém possa viver sem acreditar em alguma coisa. Então, nesse momento, me parece que ele está fazendo uma crítica ao niilismo, que posteriormente, inclusive, ele vai aprofundar o Turgenev nesse livro, Pais e Filhos, né, que trata especificamente do niilismo, né?
ele diz assim, o Rudin, sobre o Pigassov: não sei se concorda comigo, Dária, mas na negação pura e simples, não há felicidade. Ou seja, ele estava defendendo a ciência, que o conhecimento sim pode produzir algo, pode mudar a vida, mas contraditoriamente ele não conseguia praticar aquilo que ele pensava, aquilo que ele dizia. Pois bem, o tempo passa, o Rudin vai embora, e os anos passam, a Natália casa com o Volintsev, o Pigassov também se casa, o tempo passa, e muito tempo depois acontece em Paris uma rebelião, uma grande rebelião, conhecida como a Revolução de Junho. Isso aconteceu em 1848, em Paris. O que aconteceu? Foram fechados os ateliês nacionais. Esses ateliês nacionais, eles empregavam mais de 110 mil operários. Então, esses operários, eles fizeram um grande protesto, eles levantaram barricadas nas ruas de Paris, eles lutaram contra a burguesia e lutavam também pela República Democrática. Foi decretado estado de sítio. E então, essa repressão durou 4 dias, muitos operários foram mortos, né? E no final do livro, nós reencontramos Rudin. Rudin fazia parte dessa revolução operária. E aí, eu vou ler um trechinho para vocês verem o final de Rudin. Rudin, em uma das batalhas, em uma das mãos segurava uma bandeira vermelha, na outra um sabre curto e cego, e gritava algo com uma voz fina e estridente, escalando a custo a barricada e agitando a bandeira e o sabre. Um fuzileiro fez pontaria e atirou. O homem alto deixou cair a bandeira e tombou como um saco, com o rosto para baixo, como se inclinasse aos pés de alguém. A bala o traspassara em pleno coração. E assim o Rudin morre. Ele morre, mas finalmente ele encontra a praxis, finalmente ele encontra a ação que seja conivente com aquilo que ele pregava, que ele dizia, né, que ele discursava. Esse é Rudin, de Ivan Turgenev, e eu indico vocês.